Estudar, investigar e descobrir são gestos que moldam gerações e transformam o futuro. Mas já pensaram onde é que começou o caminho académico de milhares de estudantes? Já pensaram como é que, no meio do Atlântico, surgiu uma universidade capaz de mudar para sempre o destino das nossas ilhas? Uma universidade que cresceu entre 3 ilhas diferentes, superou desafios, formou profissionais, inspirou investigadores e tornou-se num dos pilares mais firmes da nossa autonomia. Meio século depois, celebramos não apenas uma instituição, mas uma história feita de pessoas, de ciência e, acima de tudo, da nossa identidade. Hoje, estamos aqui para fazer uma viagem ao passado e para descobrir toda a história que envolve a Universidade dos Açores. A história da Universidade dos Açores começa oficialmente no dia 9 de janeiro de 1976, onde é criado o Instituto Universitário dos Açores, num contexto de autonomia política que surgia após o 25 de Abril. A criação desta instituição respondia a uma necessidade antiga: dotar o arquipélago de um centro de ensino superior capaz de formar pessoas, promover o desenvolvimento científico e reforçar a identidade cultural açoriana. Mas no que diz respeito à história cultural e educativa do nosso arquipélago, as raízes são muito mais profundas. Muito antes da criação da universidade, ainda no século XVI, os Açores acolhiam instituições de ensino de grande relevância, tais como os colégios jesuítas de Angra, Ponta Delgada e Horta. Estes colégios foram importantes espaços no que diz respeito à preservação da cultura, à educação da população e à circulação do conhecimento, antecipando assim aquilo que viriam a ser os futuros polos da universidade. Ao longo dos séculos XIX e XX, várias entidades científicas e culturais, tais como o Instituto Histórico da Ilha Terceira e o Instituto Cultural de Ponta Delgada, alimentaram um ambiente que tornaria possível o surgimento de uma universidade. Estas instituições, ao serem importantes para a história, cultura e ciência regional, criaram uma base sólida para o desenvolvimento académico que o futuro reservava para esta região. Após a Revolução do 25 de Abril, a partir de 1974, há um avanço da autonomia e a ideia de uma universidade ganha ainda mais força, tornando-se uma prioridade tanto para as autoridades regionais como para a população. Em 1975, a Junta Regional pressiona o Governo da República e, no ano seguinte, nasce o Instituto Universitário dos Açores, distribuído pelos 3 polos, Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e Horta. Nos primeiros anos, a instituição liderada por José Enes Pereira Cardoso, o primeiro reitor da Universidade dos Açores, centrou-se na formação de professores, contando com docentes convidados do continente e açorianos recém-licenciados, que regressavam para poder contribuir com o seu conhecimento e experiência. Em 1977 surge a primeira residência universitária, com o intuito de acompanhar o rápido crescimento do número de estudantes e criando também um ambiente académico mais estruturado e dinâmico. Em 1980, apenas 4 anos após a sua fundação, o Instituto é elevado à universidade, reconhecendo o seu papel crescente na região e a importância do ensino superior para o desenvolvimento económico, social e cultural do nosso arquipélago. A Universidade dos Açores desenvolve uma estrutura mais robusta, reforça a investigação científica e consolida os seus 3 polos. A responsabilidade passa a ser partilhada entre o Governo Regional e o Governo da República até 1994, quando passa a depender exclusivamente do Estado português, ou seja, a Universidade dos Açores passa a ser tratada como qualquer outra universidade pública portuguesa. Ao longo das décadas seguintes, a universidade expande-se e moderniza-se. Na Horta, o Departamento de Oceanografia e Pescas afirma-se como sendo uma referência internacional, contribuindo para a ciência marinha e para a sustentabilidade dos recursos oceânicos. Em Angra do Heroísmo, o campus instala-se inicialmente no Hospital Militar da Terra-Chão e em 2010 muda-se para novas instalações no Pico da Urze, que oferecem melhores condições para o ensino e investigação.
Aqui em Ponta Delgada, o campus continua a crescer com novas faculdades, bibliotecas, laboratórios e serviços, afirmando-se como o maior polo da instituição e sendo o principal centro académico da região. Mas infelizmente nem todos os momentos que marcam são pela positiva, pois no dia 12 de junho de 1989, a reitoria da Universidade dos Açores, exatamente aqui onde me encontro, foi destruída após um incêndio que aconteceu durante a madrugada. Um episódio que deixou forte impacto na comunidade académica e que foi necessário um esforço coletivo para a sua reconstrução e renovação. O incêndio ocorreu quando ninguém estava no edifício e rapidamente se tornou um caso que gerou mistério, porém nunca ficou totalmente esclarecido. A Polícia Judiciária abriu uma investigação, mas nunca conseguiu tirar conclusões definitivas ou provas que sustentassem uma teoria. A verdade é que no meio deste incêndio, 20.000 livros, alguns deles exemplares raros, foram consumidos pelas chamas e infelizmente nunca conseguiram ser recuperados. Mas apesar das dificuldades, a universidade continua a afirmar-se como um motor de desenvolvimento científico, cultural e social do nosso arquipélago. Após 5 décadas, a Universidade dos Açores é uma universidade moderna e internacional, apresentando uma missão que combina a investigação de excelência, o reforço da nossa identidade cultural e a ligação ao mundo, integrando redes académicas internacionais e participando na Aliança Europeia Eunicos. A universidade, no conjunto dos seus 3 polos, acolhe cerca de 200 docentes e investigadores e cerca de 3.000 estudantes que estão distribuídos por 4 faculdades no sistema universitário e 2 escolas no sistema politécnico, que incluem 7 cursos técnicos superiores profissionais, 21 licenciaturas e preparatórios de mestrado integrado, 31 mestrados e 10 doutoramentos. Mais do que um centro de ensino, a Universidade dos Açores tornou-se um pilar da identidade açoriana, uma ponte entre as nossas ilhas, os outros continentes e as diversas culturas, algo que continua a inspirar todas as gerações que por aqui passam. E como 50 anos não são 50 dias, esta é uma marca que merece uma devida cerimónia. E essa cerimónia teve lugar no dia 9 de janeiro e eu tive o prazer de a acompanhar. A cerimónia foi introduzida com o habitual cortejo académico, uma tradição que celebra a história, a identidade e o sentido de comunidade universitária. O cortejo académico é ainda acompanhado ao som do hino universitário Gaudeamus Igitur. Terminado o cortejo, com a aula magna já composta, o momento musical marcou a transição por os restantes momentos da cerimónia. Uma cerimónia que ao longo das suas 3 horas e meia de duração reuniu diversos momentos de destaque, aos quais se destacam o discurso do Presidente do Conselho Geral da Universidade dos Açores. Mas a Universidade tem de arregaçar mangas e visitar escolas, visitar empresas, escutar a população e a sociedade açoriana. Certamente dirão que já o fazem, e é verdade, eu próprio tive a oportunidade de observar. O discurso do Ministro da Educação, Ciência e Inovação. A maior mudança é passarmos a ter para a ciência e para a inovação um orçamento plurianual. Vamos ter um orçamento por 5 anos. Gostava de assinalar que é o único setor, é a única área em que vamos ter um orçamento plurianual. E por fim, o discurso da magnífica reitora, a colocar um ponto final naqueles que seriam os últimos momentos da cerimónia. Em 2023 e 2024, o ranking de Xangai por disciplinas classificou a Universidade dos Açores entre as 400 melhores universidades do mundo na área da ecologia, apenas superada a nível nacional pelas universidades de Lisboa e do Porto, sendo mesmo a Universidade Portuguesa com a pontuação mais elevada no critério de cooperação internacional. E agora chegou a minha vez de parabenizar esta grande universidade que foi responsável não só pela minha formação,
como pela formação das milhares de pessoas que por aqui passaram. Muitos parabéns, Universidade dos Açores, não só pela tua marca dos 50 anos, mas por tudo o que tu construíste ao longo desses anos. Foste casa, para mim, para milhares de açorianos, mas também para muitos estudantes que vieram e vêm de fora para poderem ter o privilégio de aqui estudar. Espero que continues a inspirar, a transformar e a abrir caminhos para aqueles que aqui chegam, porque a Universidade dos Açores somos todos nós.